são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao 8º dia dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum. O tema hoje é o último convite para vencer. Eu vou pedir para que uma mulher faça a oração inicial e, por favor, abre a câmera, né, quando eu pedir para orar. E precisamos também ver para poder orar os motivos de oração de hoje. Espera aí. Só um minutinho, estou vendo aqui. Podemos pedir para a irmã Denise Carvalho? Denise, bom dia. Abre o microfone dela, Rô, por favor. Ela pode abrir, Edilson, está desativando. Denise? Acho que ela pode, sim. Bom dia, querida. Olá, bom dia, mãe Dilza. Estou aqui com os motivos de oração para hoje. Para despertar da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serôdia. Pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem especialmente no Oriente Médio e Norte da África ou em grandes áreas urbanas e orar pelos 5 amigos que nós separamos para esta semana.
Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, que a paz de Deus esteja com todos. Que a paz de Deus esteja com todos. Então, vamos curvar nossas frontes e vamos orar. Amém. Santíssimo e eterno Deus, eu quero primeiramente te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas esta manhã, pelo teu amor, tua misericórdia se renovar na nossa vida, para a honra e glória de ti. Muito obrigada por tudo, Senhor. E neste momento, colocamos nas tuas mãos, Senhor, mais esse 8º dia, o dia dessa jornada espiritual, que tudo que viemos aprender aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Toma, Senhor, a tua igreja, que possamos despertar, Senhor, porque o Senhor está voltando. Como diz a tua serva, o passo de um Deus que se aproxima. E Amém. possamos, Senhor, despertar. Que esse despertamento também chegue na China, no Oriente Médio, Amém. na África, Senhor, onde tiver pessoas ali precisando de despertamento, que ali tu ages incessantemente, Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma aqueles para que a tua igreja está orando, Senhor. Que eles possam também sentir as gotas do Santo Espírito, Senhor, ser despertados por amor de ti. Amém. Fica conosco, seja, Senhor, o orador desta manhã, que ele seja imbuído do Santo Espírito, Senhor. Amém. Fica também com todas as programações em todas as igrejas na face da terra, que elas possam receber, Senhor, a porção dobrada do Santo Espírito. Amém. Fica conosco, nos dá a tua santa paz, aumenta a nossa fé em ti. É que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, a inspiração do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, querida. Queridos irmãos, hoje o nosso orador será o nosso irmão e ancião Júnior. Nelson Júnior, né? Nós chamamos ele de Júnior. Ele é aqui da nossa igreja, IASD Central de Vila São Jorge Santos. Seja bem-vindo, Júnior, que o Espírito Santo te use e que seja para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo? Só dei um Sim. sinalzinho, tá tudo bem? Muito obrigado por esse convite. Esse convite, eu me peguei muito nele, porque esse último convite para vencer, eu estudei para ver mesmo para quem é esse convite. Nós temos uma passagem bíblica em Apocalipse 18:4, que muitas das vezes a gente põe Deus com essa obrigação. Ele diz assim: ouvi a voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Como podemos entender este último convite de Jesus? Esta última chance. Este convite poderia ser até para nós que ainda não entendemos. Este convite, pensamos que é só para aqueles que estão afastados. Aqueles que estão em lugares que não condiz com a Bíblia. Mas nós vamos, através desse estudo, o que eu posso esclarecer para vocês, que não é só para eles esse convite. Esse convite cabe para nós também. Porque quem mais conhece as pessoas que estão em caminho errados? Deus, através do Espírito Santo, nos mostra. Eu já dei estudo bíblico com pastor dessas igrejas que eles não estudam para ser pastores. A maioria deles falam em dom de língua. E recentemente agora eu estou dando estudo bíblico para um pastor também desse tipo. Que eles falam em língua, acreditam vida após a morte. E como temos que passar para eles? Com amor, com respeito. Primeiro, nós temos que mostrar para eles que eles são muito importantes para Deus. E eles têm que aceitar estar conosco. E graças a Deus, esse pastor, ele aceitou estar conosco, estudando a palavra de Deus. O que nessa passagem bíblica, nós temos o contexto de que Deus confirma, sai dela, povo meu. Não diz sai dela, povo perdido, não. É estranho, né? Mas Deus não diz nessa passagem, sai dela, povo perdido. Não, não é povo perdido, não. É povo de Deus que estão em lugares que não condiz com a Bíblia.
E cabe a quem alertar esse povo? Os servos de Deus. Nós que temos a verdadeira Escritura, que temos a Bíblia como um contexto para a vida eterna. Então nós temos que alertar esse povo. Essa, essa, essa missão Deus colocou para nós. Todo aquele povo que diz ser servo de Deus tem que entrar na missão, alertar esse povo que estão perdidos. Esse povo bom, de coração bom. E se nós que conhecemos a verdade não alertarmos esse povo, nós vamos responder para Jesus. Por quê? Nós temos a verdade. E cabe a nós passar para eles a verdade. Como? Primeiramente, pedindo o poder do Espírito Santo. O que é esses 10 dias de oração? É se aprofundar nesse grande pedido. A chuva serôdia. Nós temos que pedir esse poder para poder buscar essas pessoas que estão lá fora. Essas pessoas que estão lá fora, em outro contexto, não irão nos ouvir se nós não nos entregarmos por inteiro ao Espírito Santo, para que ele nos ajude nessa missão. Nós temos uma história aqui que diz o que devemos fazer também. E ela começa assim: Nikita, primeiro-ministro da extinta União Soviética, fazia um discurso importante sobre a violência e o excesso que haviam acontecido durante a era de Stalin. Enquanto Nikita discursava, alguém da plateia fez chegar até ele um bilhete com as seguintes palavras: Nikita, o que o senhor estava fazendo quando Stalin começou todas essas atrocidades? Irado, ele disse: darei 1 minuto para que essa pessoa que escreveu o bilhete se apresente. Mas ninguém teve coragem. Está fazendo, ninguém teve coragem de assumir a autoria do bilhete. Ele então disse: eu estava fazendo o mesmo que o autor deste bilhete está fazendo agora. Nada. Eu tinha medo de ficar marcado. E aí vem o contexto de Deus. Deus pede que nos levantemos com coragem para proclamar a verdade. O mundo inteiro necessita conhecer a verdade que um dia nos foi, que nos alcançou. Eu tenho duas interpretações desse texto. A primeira é: os que se preocupam com as pessoas que estão perdidas, mas de coração bom. E eu tenho esse contexto aqui. Eu me levanto porque tem muitos que não conhecem a verdade e precisam conhecê-la. Esse contexto é o que nós, servos de Deus, adventistas, temos que levar. Mas tem muitos que estão levando mesmo adventista, meus irmãos. Me desculpe, mas mesmo adventista estão levando outro contexto, estão levando esse contexto aqui, o segundo. Ó. Então, eu não me levanto porque eu não quero que as pessoas me chamem de chato. Tem muitos que estão vendo as pessoas perdidas, mas não estão se levantando para ajudá-la, com medo de ser mal interpretado, ser colocado como chato. E nós não podemos ter esse contexto. Nós temos que, sim, assumir essa missão. Chamar essas pessoas que estão perdidas para estudar melhor a Bíblia conosco. Para mim, a igreja adventista vive os dois momentos. Uns querendo se levantar para ajudar os que estão perdidos e outros continuar na mornidão porque tem receio de ser chamado de chato, fanático. Então, nós não podemos ter esse receio.
Deus confiou o Evangelho em nós, para nós. Para quê? Para que levemos a missão aos que não entenderem. Nós temos esse contexto, essa lição desses 10 dias de oração foi maravilhosa para abrir a nossa mente. E cai nessa missão o último convite. Esse último convite, meu irmão, pode ser para nós. Por quê? Se nós não alertarmos o povo que está perdido lá fora, por medo, receio de ser chamado de chato, nós vamos responder para Deus. Deus vai nos cobrar. Porque nós fomos colocados. Por que nós fomos colocados? Porque Deus, primeiro, nos convidou. Esse convite foi feito por Deus para nós. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide, vai lá fora. Busque eles que estão nesses lugares que não tem contexto bíblico nenhum. Traz para viver essa verdade que a gente vive. Deus quer contar com cada um de nós. E se nós não abraçar essa missão, Deus vai contar com outro. Quem vai perder são os que Deus escolheu para essa missão. Se Deus escolheu você, é porque Ele confia em você. Ele sabe que você tem um potencial. Então não deixe isso de lado. Esse convite é para que você busque eles afora. Incentive eles a conhecer a verdade bíblica. Aqui nessa lição tem um contexto que, sabe, eu fiz um resumo para que a gente possa entender melhor, porque essa lição é para a gente ficar horas e horas estudando sobre ela, mas o tempo não dá. Então, eu grifei os que cabe a nós, que diz assim: ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Todos receberão esclarecimento sincero para tomar de forma inteligente sua decisão. Deus não vai deixar nenhum deles sem conhecer a verdade. Mas Deus conta com você. Se você não for, eles vão deixar de escutar a verdade? De jeito nenhum, meu irmão. Não pense que se eu não for falar a verdade para essa pessoa, eles vão ficar sem ouvir? Não. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Se eu não for, quem vai perder sou eu. Essa última vitória, essa última chance, cabe a mim. Deus coloca constantemente alguém na nossa vida para podermos evangelizar. E principalmente essas pessoas que estão em outras igrejas que não têm contexto nenhum bíblico. Se eu não for, eu vou perder a bênção que Deus está me dando, porque pregar o evangelho é bênção. Pregar o evangelho é a melhor coisa. Pregar o evangelho é maravilhoso. E nós temos nesse contexto aqui o que devemos fazer. Nós temos uma consagração a buscar. O tempo é curto. Em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes e fiéis no campo missionário, nacionais e estrangeiros, onde agora há só um. É triste a gente aceitar isso, mas é verdade. Nossa igreja é cheia. Vai ao sábado, é uma bênção. Muitos irmãos. Mas por que que ali eles só querem receber? Por que ali nós só queremos receber? Eu vou colocar para mim também. Por que ali nós só queremos receber? Está errado. Nós temos que nos unir. A união faz a força. Se nos unirmos, nós poderemos buscar esse povo perdido lá fora. Um só, Deus usa esse um só para fazer a obra. Ele pode tudo. Ele pode colocar na minha frente 1 milhão de pessoas para me entregar o evangelho para elas, como fez com Pedro. Pode fazer com você também. Mas o que Deus quer é que
que nós carreguemos essa carga juntos, para não ficar pesada. Se essa carga ficar pesada, sabe, pode vir o desânimo, e isso não pode acontecer com o povo de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: nós somos um povo escolhido por Deus. É um privilégio nosso ter esse contexto do próprio Deus. Um povo escolhido para quê? Para sentar na igreja? Para ficar só recebendo bênção? Não, meus irmãos. O povo escolhido por Deus é buscar essas pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos profetas. Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida. Deus nos deu essa oportunidade. Então vamos cair na missão, fechar os olhos e fazer a missão. Você quer ser um desses corajosos e ser um dos usados para essa missão? Se assim for teu desejo, peça no teu íntimo a Deus. Vai no teu quarto, onde fica só você e Ele, e peça. Eu tenho certeza, convicção, que Ele vai te ouvir. E olha, Deus, muitos do nosso pedido, Ele demora a responder porque não está na hora. Mas esse pedido seu, Senhor, me mostre alguém que está perdido, meu querido, pode ter certeza, não vai durar um dia, não. Vai ser imediato. Por quê? É o pedido que agrada a Deus. É o pedido que Deus quer que você faça. Pai, derrame sobre mim o poder do Espírito Santo. Eu quero, Pai, ajudar a mostrar a verdade dessas pessoas. Meu querido, eu fico até arrepiado quando eu falo disso. Deus não vai negar isso para você. Vai ser imediato, vai ser um pedido relâmpago. Se você quer mesmo, você tem que se preparar. E olha o que diz aqui, o batismo do Espírito. Aqui diz, os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Laços de família e relacionamento na igreja. Não tem poder para detê-los agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. É isso. Esse povo que acorda de madrugada é o povo que está do lado do Senhor para ganhar o poder do Espírito Santo e sair dessa missão. Eu vejo esses lives da madrugada, eu até peço perdão do não entrar, por quê? Meus queridos, eu vivo o dia todo, sabe, trabalhando, porém, e depois do trabalho, eu saio da missão. Eu chego tarde em casa, porque a minha vida, me perdoa, a minha vida é prioridade a buscar almas. E se eu acordar de manhã, eu passo o dia todo acordado. E não tem como dormir, porque eu tenho que atender as pessoas lá fora à noite. E aí eu não consigo pregar como tenho que pregar. Cabe atento. Mas é uma bênção a gente estar nessa live, aprender para quê? É que nem os discípulos. Os discípulos aprenderam para quê? Para buscar. Receberam o poder do Espírito Santo para quê? Para ficar na igreja só recebendo bênçãos? Não. Para pregar o Evangelho. Para buscar almas perdidas. Este, esta é a missão do povo de Deus. O povo escolhido de Deus não pode cruzar os braços. É a nossa obra hoje submeter nosso coração a Cristo para que sejamos preparados para o tempo do refrigério pela presença do Senhor, aptos para o batismo do Espírito Santo. Você não vai, meu irmão, me perdoe, mas você não vai ganhar o poder do Espírito Santo se você não quiser salvar almas. O poder do Espírito Santo é para você salvar almas, pregar o Evangelho, ajudar o povo escolhido por Deus a sair na missão. E essa é a tua última chance.
Essa é a tua última chance. Senhor, eu quero receber o poder do Espírito Santo para buscar almas. Meu querido, você já vai ganhar assim que você pedir. Aqui nós vamos ter muitos obstáculos. E sabe onde? No nosso sustento. Aqui a palavra diz que o patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observa os mandamentos de Deus. A palavra de Paulo se cumprirão literalmente. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, meus irmãos. A perseguição faz parte da vida cristã. Se você não está sendo perseguido, se tua vida está um mar de rosa, meu querido, converse com Deus. Converse com o Espírito Santo, porque você não está fazendo o que é bom aos olhos de Deus. Porque os que estão fazendo o que é bom aos olhos de Deus, o tormento vem constantemente. Mas não desista. A chance que Deus te dá é essa, é a última vitória. Você tem a última chance para vencer. Então não desista se vier tormento, muito ao contrário, converse com Deus, fale para ele, Senhor, está difícil, mas me dê força para não desistir. Porque nessa vida espiritual só desiste os covardes, os que não querem salvar vidas, os que Deus não vai poder contar na missão. Então, meus irmãos, esse é o convite para você. Não desista. Nós temos uma aplicação pessoal em nossa vida cristã. E isso aqui nós temos que levar, meus queridos, para nós, a partir de agora, meus irmãos. E está aqui assim. Alguém disse que cristãos são como um barco. Não há problema se o barco estiver na água, desde que não haja água dentro do barco. Não há problema estar no mundo, desde que o mundo esteja fora do cristão. Meus queridos, não se afaste do mundo, porque é lá que estão os perdidos. Mas não deixe o mundo te contaminar. Você tem que estar envolvido nele. Porque se você não tiver amizade com os perdidos, como você vai atraí-los? A tua vida, o teu jeito de falar, de agir, você vai conquistar eles. Aí quando você conquistá-los, aí cabe você a missão. Atraí-los para o caminho de Cristo. Meus irmãos, a gente ficaria a noite toda falando sobre essa missão aqui, sobre essa última chance, mas o tempo já até se esgotou. Mas eu desejo, de coração, meus irmãos, cada um de vocês que estão aí acordando cedo, que é uma luta, mas eu desejo a cada um de vocês que vocês peçam, implorem, clamem ao Senhor o poder do Espírito Santo para que seja derramado em você o que mais você deseja. Salvar almas com o poder do Espírito Santo. Amém? E que vocês tenham um bom dia hoje. Edilza, concluí. Demora para abrir o microfone, Júnior. Diga. Estamos testando a paciência aqui. Amém pela mensagem. Realmente estamos aqui todos os dias buscando o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. É para isso. E esse é o nosso papel como cristão e queremos cumprir a nossa missão. Agora nós vamos ler a ação missionária de hoje e aí depois você encerra com oração, tá bom? Hoje nós devemos orar pelos nossos amigos, entregar a eles o livro missionário, convidá-los para assistir a TV Novo Tempo, ouvir a Rádio Novo Tempo e conhecer os aplicativos da TV Novo Tempo, entre eles o Feliz 7 Play. Ou seja, devemos apresentar para os nossos amigos que ainda não conhecem a TV Novo Tempo, que tem um conteúdo muito bom, um conteúdo espiritual, realmente vindo do céu, para que todos tenham oportunidade de conhecer Jesus. Se não for alguém na casa dela apresentar pessoalmente, que através da TV Novo Tempo, com certeza ela terá essa oportunidade.
É isso que nós devemos fazer hoje. E você pode encerrar com oração, Júnior, por favor. Oremos. Pai, muitíssimo obrigado, Pai, por o Senhor estar sempre nos orientando, nos dando a última chance, nos colocando pessoas para pregar o Evangelho, Pai. Amém. Nós somos muito gratos por isso, Pai. Nós temos, Pai, nessa vida, muitos amigos, Pai. Coloque eles hoje, Pai, em nossa frente e nos dê o poder do Espírito Santo para entregar um livro missionário para eles. E não só entregar, Pai querido, e possamos, através do poder do Espírito Santo, ter algo, alguma palavra de conforto. E se eles quiserem que falemos com eles, demos conselho para eles, nos orienta. Espírito Santo, esteja conosco no dia de hoje. Nos dê também o poder de falar sobre essa maravilhosa TV do Novo Tempo, Amém. para que eles, através dessa essa televisão, eles possam também receber o Evangelho, Pai. Amém, Senhor. Essa televisão foi feita, Pai. Essa emissora foi colocada para que possamos alcançar aqueles que não podemos alcançá-los, Pai, Amém. pessoalmente. Então, nos ajude nessa missão, Pai. O teu povo que acorda de madrugada, Pai. O teu povo que se coloca para buscar almas, Pai. E está clamando o derramamento do poder do Espírito Santo. Nós Amém. queremos ser o último aqui na terra, Pai. Nós queremos buscar as pessoas que ainda não te conhecem e mais ainda, Pai, o teu povo que tem um coração sincero, que estão em outras denominações, Pai, que estão em lugares, Pai, que não diz a verdade, Pai. Coloque eles na nossa frente, Pai, para que Amém. possamos pregar o Evangelho. Amém, Bondoso Senhor. Deus, nos dê um dia na tua presença, com a presença do poder do Espírito Santo e ao Amém. ladinho do Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome dele, Pai. Amém.